Clarence Boddicker, você está preso. Tem o direito de permanecer calado. Vá pro inferno. Olá, fãs de cinema! No vídeo de hoje é sobre a franquia Robocop. Como ela foi feita e como ela teve o seu impacto cultural, né, dentro da cultura pop, e como que a franquia ao longo dos anos também decaiu, né, e hoje é mais lembrado pelo grande primeiro filme do que pelas suas grandes sequências. Então depois da vinheta a gente se vê. Bom, galera, Robocop foi um filme ali, uma franquia iniciada, né, através do filme lá lançado em 1987 pela mente criativa do diretor Paul Verhoeven. Então lá em 1987 surgia Robocop, que era uma mistura ali de um filme de ação com ficção científica e, claro, uma crítica social muito bem afiada que se aplicava na época e que continua ainda se aplicando para os dias atuais. Bom, Robocop foi um grande sucesso, eminente. O filme fez um baita sucesso na época que foi lançado, tá? E adentrou na cultura pop, no conceito ali de ação policial com ficção científica. Foi muito inovador para a sua época e Robocop realmente causou esse sucesso estrondoso. Claro que o filme não fez $1 bilhão, nem nada disso, né, na época. Mas ele teve um impacto muito forte dentro da cultura pop, né, fazendo ali crianças, adolescentes, adultos, atingiu todos os patamares de públicos possíveis e todo mundo começou praticamente a gostar muito da ideia do filme Robocop. E ele se passa, né, na cidade de Detroit, na cidade futurista de Detroit, onde a força policial está precária, está sofrendo ali um déficit financeiro enorme e para isso surge a empresa corporativa Omni Corporations ali, a OCP, que ela praticamente ela toma conta da força policial de Detroit. E nesse meio aí, entre os policiais, surge o policial Alex Murphy, né, recém-transferido ali. E o Alex Murphy é um cara tranquilo, pai de família, né, tentando ali se dar bem com os outros colegas policiais, mas durante uma excursão de uma missão ali, né, para averiguar um determinado crime, né, uma perseguição ali, ele acaba sendo brutalmente ali ferido por vários criminosos e, é claro, né, ele acaba sendo muito vitimado. E acaba que a OCP resolve utilizar ele, né, o corpo do Alex Murphy, para um projeto muito ambicioso, que é colocar a mente de um homem num corpo de uma máquina, né? E assim surge Robocop. O filme trata muito bem disso, mostrando ali o Alex Murphy tendo que obedecer às diretrizes, né, impostas pela OCP, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com a sua parte humana que ainda reside, porque ele não é 100% máquina. Alex Murphy ainda tem uma parte humana dentro de si. E ele vai ali, começa a visitar a casa onde ele morava, né, começando a se lembrar das memórias da sua esposa, do seu filho. Então isso tudo abala ele, né, e abala também o sistema de programação dele. E nesse meio tempo ele tem que combater também esses vilões e, claro, né, uma vingança em cima dos vilões que o feriram brutalmente. Alvo. Venham devagar ou vão ter problemas. Muito legal, a trilha sonora também é maravilhosa, né? Os roteiristas mandaram super bem na época. E com esse sucesso todo, logicamente que Hollywood pensou, pô, vamos fazer uma sequência. Robocop deu sucesso, fez sucesso, deu certo. E aí surgiu Robocop 2, que é um filme assim
muito mediano, muito abaixo. Se você assistiu o primeiro filme, quando você assiste o segundo filme, você realmente já sente um nível, né, uma diferença gigantesca do primeiro filme para o segundo. E também, né, a história não é lá muito charmosa, uma história que vai te atrair, que vai fazer você se interessar pela trama, nada disso. É o mais do mesmo, apesar de toda a inovação, né? Robocop 2 não conseguiu ter o mesmo êxito que Robocop, o policial do futuro, de 1987. E aí você vai pensar, poxa, o 2 não deu certo, o estúdio vai parar. Não, meus amigos. Eles insistiram, eles queriam porque queriam e fizeram Robocop 3, que, olha, na minha opinião é o pior da franquia. Dos 3 filmes, Robocop 3 não consegue acertar em nada, nada no seu modo história, nos personagens. O próprio Robocop aqui, ele é praticamente jogado de lado dentro da sua própria história. Assim, o filme não funciona, o vilão não funciona, nada nesse filme funciona. Eu não consigo entender como é que alguém pegou aquele roteiro, leu e aceitou, deu sinal verde para fazer esse filme, porque não tinha como isso dar certo. Mas depois desses desastres, Robocop, claro, fez sucesso como série de TV animada, teve uma série de TV, teve vários jogos de videogame, né? Teve jogo para Super Nintendo, né? Teve para outras plataformas, né, games. Então Robocop realmente perdurou ao longo dos anos, sobrevivendo na cultura pop através dos jogos de videogame e também, claro, pelo primeiro filme, que foi um baita sucesso na época e sendo revisitado várias vezes. How can we help you, officer? Dick Jones is wanted for murder. Até que em 2013, né, com o sucesso da franquia Tropa de Elite, o diretor José Padilha foi convidado, né, para ser o diretor de um reboot da franquia Robocop. Ou seja, iriam rebootar Robocop na intenção de fazer uma nova franquia, né. O ator escolhido na época foi o Joel Kinnaman, né, que estava ali fazendo sucesso, estava crescente no cinema. Então o Joel Kinnaman tinha essa incumbência de substituir o Peter Weller, né, como o novo Robocop, né, e o elenco era muito bom, né, tinha Abe Cornish, tinha Samuel Jackson, Michael Keaton e Gary Oldman, mas o filme, né, não teve o mesmo êxito do primeiro filme. Acha que vai demorar para ele abrir o bico? Não atire em mim. Trazer elementos ali de ação e uma crítica social também, porque Robocop sempre teve isso ao longo da sua franquia. O filme não funcionou, né? Inclusive na época gerou muitos comentários que estava faltando cenas mais intensas de ação para o personagem. E acabou que o Robocop, lançado lá em 2014, acabou naufragando nos cinemas. O filme não fez o sucesso que o estúdio imaginava e acabou uma sequência sendo engavetada, tá? E ao longo dos anos, Robocop foi surgindo em outras plataformas de games, como eu disse, mas até hoje ainda se pensa em um novo filme do Robocop, mas por enquanto não há nenhuma grande novidade sobre uma chegada de Robocop, um retorno dele aos cinemas, né? Há um tempo atrás estava se falando realmente de rebootar de novo a franquia, mas por enquanto nenhuma nova notícia saiu e infelizmente Robocop ao longo dos anos caiu, né, nesse conceito. Ele cresceu na cultura pop, ele resiste até hoje, até o tempo ele é um filme bem lembrado pelo primeiro filme, mas as suas sequências e o reboot não deram certo. E com isso se tornou uma franquia que a gente sente que poderia ter dado mais, mas que acabou ali sendo deixada para trás devido a algumas escolhas equivocadas, tá? Então, infelizmente, Robocop hoje é mais uma lembrança do sucesso do primeiro filme e do que
as duas sequências, o reboot, a série de TV, o desenho animado e até mesmo os jogos de videogame. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, tá? E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Meu muito obrigado, fãs de cinema, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê.